No Grammar Point de hoje, nós vamos ver os casos especiais do possessive case, né? O caso possessivo, quando a gente usa apóstrofe S ou apóstrofe para dar posse de algo a alguém. Vamos começar com os substantivos singulares, por exemplo, teacher ou father. Então, aqui eu tenho duas pessoas, a professora e o pai. Para eu dizer o livro da professora, eu falarei the teacher's book, o livro da professora. A cadeira do papai, vamos falar a cadeira do meu pai, my father's chair. Então, nesse caso, professora e pai são substantivos no singular. Para dar o possessivo a um substantivo no singular, eu vou adicionar apóstrofe S. The teacher's book, my father's chair. Se esses substantivos estivessem no plural, teachers, professores, pais, fathers. Nesse caso, o substantivo já está no plural. Eu vou adicionar somente o S. Por exemplo, the teacher's, apóstrofe, book. O livro dos professores, the teacher's book. Eu não preciso colocar um S após o apóstrofe, somente o apóstrofe. Those fathers' chairs. Então, as cadeiras daqueles pais. As cadeiras pertencem aos pais. Eles já estão no plural. Nesse caso, eu só preciso adicionar o S. Para substantivos que estão no plural, mas não terminam em S, como, por exemplo, crianças, se eu quiser dizer a bola daquelas crianças, eu direi those children's balls. Como não tem S nesse plural, no caso possessivo, eu preciso adicionar o apóstrofe e o S. O próximo caso do possessivo era diferenciar quando eu tenho duas pessoas e uma posse, ou duas pessoas e duas posses. Por exemplo, Jack and John's father works here. Então, Jack and John's father works here. O que isso significa? O Jack e o John. O pai do Jack e o pai do John trabalham aqui. Quando o possessivo é dado somente a uma pessoa, significa que o mesmo pai trabalha aqui. Eles são irmãos. O pai do Jack e do John trabalha aqui. Um pai, duas pessoas. Se eu der o possessivo separadamente a essas pessoas, Jack's and John's father work here. Notem que eu já tirei o S porque agora eu não tenho só um pai. Eu tenho dois pais. Jack's father and John's father. São dois pais. O pai do Jack e o pai do John trabalham aqui. Então, usando o possessivo somente em uma pessoa, eu digo que os dois têm a posse desse substantivo. Quando eu dou o possessivo separadamente, eu digo que ambos têm posses separadas desse substantivo. No caso de nomes próprios, como por exemplo, Jonas. Jonas é um nome que já acaba em S. Para dar o possessivo de Jonas, vamos dizer o carro de Jonas, eu tenho a opção de dizer Jonas' car ou Jonas's car.
Então, nesse caso, como o nome dele é um nome que acaba em S, mas ele é uma pessoa regular, normal como eu e você, existe a opção de optar só pelo apóstrofe ou pelo apóstrofe S. Mas no caso de um nome próprio de uma pessoa clássica, uma pessoa histórica, como por exemplo, Jesus, nesse caso eu vou sempre usar somente o apóstrofe. Então, tudo que for dado posse a Jesus, os seus discípulos, as suas palavras, a sua história, será somente com o apóstrofe. Ou também Hércules. Outro nome clássico, um nome histórico que acaba em S, será somente com o apóstrofe. O que acontece no caso de animais? Animais também podem ter posse. Eu só tenho que ter cuidado se eu estou falando que algo é de posse do animal ou de qualidade daquele animal. Por exemplo, se eu falar o ovo da pata, the duck's egg. Nesse caso, eu estou dando posse desse ovo para uma patinha. Então, a pata tem o ovo. The duck's egg. Ela está viva e possivelmente chocando o ovo. Se eu disser a duck egg, sem apóstrofe, aqui eu estou dizendo que a qualidade desse ovo é ser um ovo de pata. Então, veja a diferença. Nesse caso, o ovo da pata, ele pertence a essa pata. E nesse caso, um ovo de pata. Então, não é um ovo de galinha, é um ovo de pata. Então, eu tenho que ter cuidado se eu estou querendo dizer que pertence ao animal ou que é da qualidade do animal. Assim como o leite, né? Se eu falar the cow's milk, eu estou dizendo o leite da vaca, mas a vaca ainda está lá no pasto dando leite. Eu estou falando que aquele leite é dela. E se eu simplesmente qualificar como cow milk, como no mercado eu veria escrito cow milk, eu estou dizendo que é leite de vaca. Não é leite de cabra, não é leite de outro animal, é leite de vaca. Cow milk de qualidade, cow's milk de posse. O próximo caso que eu posso ter são casos especiais. Lembrando que somente animais ou pessoas podem ter posse. Se eu tiver dois objetos que não são nem animais nem pessoa, um não pode ter posse do outro. Como, por exemplo, o tronco da árvore. Eu vou simplesmente dar qualidade. The tree trunk. Esse tronco é um tronco de árvore. The car radio. Esse rádio é um rádio de carro. The kitchen sink. Essa pia é uma pia de cozinha. Então, não tem posse, não tem apóstrofe, simplesmente adjetivo. Tree trunk, car radio, kitchen sink. Agora, existem umas exceções, como, por exemplo, cidades. Então, cidades não são pessoas, países não são pessoas, mas eles podem sim ter posse. Então, se eu for dizer as praças de Curitiba, eu direi Curitiba's squares, né? Então, as praças da cidade, a cidade pode ter posse sim. Leia em seu livro todas as especificações de cada regra do caso possessivo.